com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Sinceramente quero te avisar, Cristo está voltando. O mundo está em confusão, tudo está mostrando. É guerra pra lá e pra cá, e todos querem dominar, dizendo: eu sou o mais forte, quero o sonho norte, quero dominar. A Bíblia está nos avisando que Cristo em breve voltará. Jesus está se preparando com seus santos anjos para nos buscar. E só depende de você, com Ele em breve viajar, morar numa cidade santa e ali para sempre em paz descansar. Sinceramente quero te avisar, Cristo está voltando. Guerra, fome, peste, praga, tudo é aviso. Isto é para te alertar, só quero a verdade mostrar. Amigo, pare e pense um pouco, pois daqui a pouco Cristo voltará. A Bíblia está nos avisando que Cristo em breve voltará. Jesus está se preparando com seus santos anjos para nos buscar. E só depende de você, com Ele em breve viajar, morar numa cidade santa e ali para sempre em paz descansar. E só depende de você, com Ele em breve viajar, morar numa cidade santa e ali para sempre em paz descansar. Um dia destes, Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Arrebatar a sua noiva. E após o arrebatamento da igreja noiva é a igreja comprometida. Igreja noiva é aquela igreja que, na verdade, ela não se compromete com absolutamente nada, somente com a palavra. E após o arrebatamento desta igreja, após Deus tirar desta terra os seus eleitos, escolhidos, predestinados, conhecidos na presciência divina, desde antes da fundação do mundo, só irá restar uma coisa apenas para aqueles que não forem no arrebatamento. E isto será os juízos de Deus,
Os juízos de Deus aguardam ansiosamente aqueles que não se prepararão, aqueles que tiveram tempo para se arrepender e não se arrependeram, aqueles que, na verdade, tiveram tempo para se preparar, mas todavia eles não se prepararam. Os juízos de Deus aguardam ansiosamente após o arrebatamento da igreja. Uma coisa é fato: os juízos de Deus cairão. E a verdade do livro do Apocalipse é esta: ninguém poderá fugir da ira de Deus. Ninguém conseguirá escapar dos juízos que há de visitar a humanidade. Absolutamente ninguém. E se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que o Deus o qual estamos anunciando hoje, com amor, com ricas misericórdias para os homens, nós vamos perceber que este mesmo Deus, logo logo ele se converte em um Deus de juízos. Ou seja, não existe um animalzinho tão dócil na Bíblia Sagrada, tão meigo, tão manso, quanto a um cordeiro, ou como um cordeiro. O cordeiro é o animal mais manso, e por isso foi tomado para tipificar a Cristo. Se você tomar a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, você vai ver que o Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus. O Espírito desceu, a pomba desceu sobre o Filho ali no Rio Jordão e o conduziu para o deserto. E você vê que aquele a quem a pomba desceu sobre ele e o guiou ao deserto, ele foi chamado em São João 1,29 de o Cordeiro de Deus. Ou seja, a pomba, ela desce sobre o cordeiro, porque o cordeiro é manso, dócil, amável. É o que ele está fazendo hoje, trabalhando como um cordeiro, oferecendo ricas misericórdias. É o que ele está fazendo hoje. Mas não podemos ignorar que no livro do Apocalipse, capítulo 5, João, ele viu um cordeiro, mas João também viu um leão. Ele olhou para ver um leão e viu um cordeiro. Então você percebe que Cristo tem esses dois ofícios, cordeiro e também leão. Ou seja, dócil, manso, misericordioso, pacientemente te aguarda e dia após dia ele chama pelos seus filhos, toca nos corações dos seus. Ele, como um cordeiro, ele toca, ele chama, ele muitas vezes te leva às lágrimas e te faz refletir sobre sua condição espiritual, sua salvação, o seu arrebatamento. Mas certo é que Apocalipse 2, verso 19 diz: dei-lhe tempo. Este tempo que ele nos dá, meus amados ouvintes, ele está agindo como cordeiro. Brandura, paciência. A paciência de Deus te aguarda. A misericórdia de Deus te aguarda. Porém, surge a pergunta de Malaquias capítulo 2, verso 17. Mas até quando? Ou seja, onde está o juízo de Deus? Até quando ele vai te esperar, não permitindo que os juízos caiam sobre ti? Esta foi a pergunta do profeta Malaquias no capítulo 2, no verso 17. Como cordeiro ele está te esperando, mas um dia destes a porta irá se fechar. Após este arrebatamento da igreja, meu caro ouvinte, isto é fato e não tem como fugir desta realidade. Não mais encontraremos um cordeiro dócil, manso, misericordioso, mas um leão. E você já sabe, um leão representa julgamento. Um leão
ele revela o lado dos juízos de Deus. E estas duas naturezas estão dentro do mesmo Deus, cordeiro e leão. Hoje ele está à tua espera, mas reflita você comigo, até quando ele irá te aguardar? Onde está o juízo de Deus? Essa foi a pergunta que abriu a nossa programação em Malaquias 2,17. Onde está o Deus do juízo? Muitos querem perguntar apenas pelo Deus que é amor. Isso é bom, ele age com amor e a Bíblia diz que Deus é amor. Mas perguntam apenas onde está o Deus que é amor. Muitos querem perguntar apenas hoje pelo Deus que é o dono da prata e do ouro. Eles amam muito a prata e o ouro de Deus. Muitos querem perguntar pelo Deus que é cura, prosperidade, bem-estar, conforto. Este é o Deus que eles querem nesta era moderna. Só tem bênçãos materiais para dar, benefícios naturais para dar. Este é o Deus que a humanidade pergunta por ele. Este é o Deus que as igrejas estão chamando por ele. Este é o Deus que usa o nome dele e fazem campanhas sobre campanhas. Mas a Bíblia diz: este povo me louva, me adora, invoca o meu nome em vão. O coração deles estão bem longe de mim. E Jesus mesmo disse em Mateus 7,21: nunca vos conheci. Vocês conseguiram a minha prata e o meu ouro, conseguiram minhas bênçãos materiais, usufruíram das minhas curas, usufruíram dos meus dons de profecias. Porém, eu não vos conheço, vocês nunca me serviram. Foi eu que servir a vocês. Mas o céu não é para aqueles que eu sirvo, mas sim para aqueles que me servem. E este é o mal do século 21. Esta é a praga que lastrou dentre as religiões, e o maior culpado disso tudo são os pregadores, que então não levaram as pessoas a servirem a Deus, mas apenas servirem-se de Deus. E aí nós temos pessoas fazendo de Deus, ou querendo fazer de Deus um servo, querendo fazer de Deus apenas como se fosse um garçom. Ele levanta a mão na mesa, estala os dedos e pensa que logo já tem que ser atendido. Garçom, você me atende aqui. Deus, o Senhor me atende aqui. E depois, quando fecharmos a conta, eles vão dar uma gorjeta para o garçom. Não, Deus não pode ser tratado desta maneira. Deus é para ser servido e não apenas para servir. Ele tem prazer em servir? Sim, tem. Jesus disse que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Mas aí então você logo observa que revela-se o egoísmo no coração dos crentes quando apenas querem ser servidos por Deus, servidos de Deus, porém nenhum passo para servi-lo, nenhuma lágrima de arrependimento, lágrima desesperada para suprir a necessidade pelo ouro, a prata, a saúde, lágrimas desesperadas para suprir, quem sabe, a necessidade do bem-estar, da vida conjugal, sentimental, lágrimas apenas de desespero para ter o seu lar andando harmoniosamente. Isso tudo está bem, porém aonde estão aquelas lágrimas? Aquele gemido de Ezequiel 9, diz a Bíblia, quando alguém está gemendo, não porque quer ficar rico, não porque quer ser curado apenas, não porque quer ser batizado com as riquíssimas bênçãos naturais que Deus dá. Onde está o gemido e as lágrimas daqueles que querem servir a Deus, não apenas ser servido por Deus? Onde estão as lágrimas daquele que está, disse Ezequiel, gemendo pela abominação que hoje é praticada na terra, praticada nas igrejas? Onde está aquele que está gemendo? E Ezequiel diz que o homem do tinteiro assinala, marca, batiza com o Espírito Santo, sela para o reino da salvação aquele que está gemendo para servir a Deus,
não gemendo para ser servido por Deus. E aí nós vemos o quadro desta era moderna. Querem um Deus garçom, querem um Deus aonde estalem os dedos e ele vem correndo como um servo. Não querem servir a Deus, querem ser servidos por Deus, querem apenas ser servidos pelos anjos. Ó homem egoísta, o teu coração, a tua vida, ó ouvinte, muitas vezes não queres dar a Deus, mas quer o serviço angelical de Deus, quer o serviço sobrenatural de Deus, quer gozar de todos os benefícios de Deus, e não deixa Deus gozar da sua vida, não deixa Deus possuir o teu coração, não deixa Deus dominar, não deixa Deus ocupar todos os espaços do seu interior. Não querem ser servos de Deus. Que triste, que desesperador. Como está agora o coração de Deus? Não querem ser servos de Deus, querem ser senhores, querem ser servidos, e os anjos têm que os servir, e a cura divina tem que os servir, e Deus tem que os servir, mas eles não conseguem renunciar nada para servir a Deus. Não conseguem renunciar o mundo, não conseguem renunciar o pecado, não conseguem renunciar àquela vida promíscua, aquela vida suja, aquela vida tomada pela soberba da vida, a concupiscência dos olhos e da carne. Não querem renunciar à avareza, não querem renunciar às modas. Ó igreja moderna, tu estás casada com o mundo e não queres divorciar do mundo, não quer ficar viúva do mundo para casar-se com Cristo. Deixa o mundo morrer para ti, para então casares com Cristo. Não querem ser servos, mas querem ser senhores. Não querem servir, mas querem ser servidos. Culpados disso são os mercenários do Evangelho, que só pregam a prosperidade, o caminho fácil, gostoso do Evangelho. Nunca revelam os espinhos. Culpado disso são os mercenários, que apenas pregam as rosas do Evangelho, porque tem rosas no Evangelho, mas não pode haver rosas sem espinhos. Não revelam os espinhos, não revelam as lutas que vivem os verdadeiros cristãos, aqueles que verdadeiramente servem ao Deus vivo, porque Jesus disse que aqueles que piamente, sinceramente, quiserem servir a Cristo Jesus, estes padecerão perseguição. Estes serão perseguidos, açoitados, ridicularizados. E não é o que nós vemos hoje em 99,99% daqueles que se dizem ser cristãos. É status dizer que é gospel, é status dizer que é evangélico. Hoje o artista é evangélico, o jogador de futebol é evangélico, o cantor de rock and roll é evangélico, os artistas mundanos que desonram os seus corpos, que deveriam ser templo de Deus, eles se dizem evangélicos. E com isso seguem manchando a pureza do Evangelho. Com isso seguem banalizando aquilo que verdadeiramente é Evangelho. Estes que servem de fato, meu amigo ouvinte, estes são aqueles que escaparão dos juízos de Deus que logo logo há de visitar essa terra. Como diz Malaquias 2, verso 16, onde está o juízo de Deus? Mas não pode pregar mais juízo. Hoje não é era de pregar juízo, é era de pregar prosperidade, é era de pregar apenas cura, era apenas de pregar para encher e atrair multidões, era apenas de tratar coisas emocionais. Mas, todavia, a Bíblia prega os juízos de Deus que em breve hão de visitar essa terra em grande escala. Estou falando, meu amigo ouvinte, de fatos bíblicos, e ninguém pode anular aquilo que foi divinamente inspirado por Deus. Estes que servem de fato ao Senhor,
escaparão dos juízos, da ira de Deus, que cairá um dia destes em grande escala sobre os ímpios, os soberbos, como nos diz Malaquias capítulo 4, todos os soberbos e aqueles que cometem a impiedade serão abrasados pelo fogo que há de vir no dia do Senhor, de sorte que não restará raiz e nem ramo. A Bíblia chega a dizer que o juízo será tão grande que não restará raiz e nem ramos dos ímpios, zombadores, soberbos, arrogantes, que desprezam a santidade de Deus, a veracidade da palavra, aqueles que muitas vezes usam a Bíblia para o seu benefício próprio, para satisfazer os seus intentos. Meu amigo ouvinte, será tão grande o juízo de Deus que Mateus 15:13 a Bíblia diz que toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Não vai haver ali um joio, não vai haver ali uma erva daninha no novo reino, não vai haver ali a impiedade que há aqui, não vai haver ali a corrupção que existe aqui, não vai haver ali no novo reino que a Bíblia disse que um dia destes será entronizado. E todos os sinais que a Bíblia diz que precederiam a introdução deste novo reino já estão cumpridos. Mas Mateus 15:13 diz que toda a planta que o Pai não plantou será arrancada. Você pensa que o Pai, ele plantou a prostituição? Não. Plantou a corrupção? Não. Você pensa que Deus plantou homicídios? Não. Deus plantou presídios? Não. Deus plantou doença? Não. Você pensa que Deus plantou essa era pornográfica? Não. Você pensa que Deus plantou essa avareza, este egoísmo, essa briga, um querendo engolir o outro? Não. E a Bíblia diz que tudo que Deus não plantou, ou seja, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deus não plantou motéis para casais se prostituírem. Deus não plantou presídios para ter que enclausurar, prender homens violentos. Deus não plantou hospitais porque Deus não tem doença no seu reino sobrenatural, celestial. Deus não plantou estádios de futebol. Deus não plantou tanta corrupção como nós vemos hoje. Não, não, não. Isto não é plantação de Deus. E no reino de Deus está previsto que não existirá nada do que Deus não tenha plantado. Deus não plantou ódio, Deus não plantou tristeza, Deus não plantou agonia. Então tudo que produz agonia, tristeza, ódio, não poderá estar naquele lugar. Meu amigo ouvinte, o juízo será grande. E este será tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que os homens não poderão suportar a ira de Deus. E agora, isto é uma realidade, o juízo de Deus é tão grande quanto o seu amor. Este sim, o juízo de Deus é tão grande quanto o seu amor. Deus estendeu o seu amor e Ele hoje está clamando, convidando os filhos ao arrependimento. Faz mais de 2000 anos que o amor de Deus está clamando, o amor de Deus está pregando, o amor de Deus está convidando. Porém, lembre-se disso, o juízo de Deus, a ira de Deus, ela é tão extensa quanto o amor de Deus. Lembre-se disto, o juízo de Deus é tão alto quanto o seu amor. O juízo de Deus, meu amigo, é tão profundo quanto o seu amor. O juízo de Deus é tão real quanto o amor que Deus tem. Isto é incontestável. Está aqui agora mesmo sendo oferecido o amor de Deus. O amor para quem abraça, para quem aceita. Porém, o juízo para aqueles que voluntariamente pisam no Evangelho.
rejeitam o Evangelho, escarnece o Evangelho, representa mal o Evangelho, escandaliza o Evangelho. A única maneira de escapar do juízo vindouro que está às portas é aceitando a vontade perfeita de Deus para a sua vida. E a vontade perfeita de Deus para a sua vida, meu amigo ouvinte, é que você se arrependa dos seus pecados, se converta ao Senhor. Apocalipse 2,19, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Quanto tempo Deus te chama, quanto tempo Deus tem te dado, quantas vezes o Senhor tem tocado em teu coração, quantas vezes você tem desejado estar em uma das nossas reuniões. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ora, meu amigo ouvinte, esta é a única maneira de escapar do juízo, é aceitar a vontade perfeita de Deus para a sua vida. E a vontade perfeita de Deus para a sua vida é: nasça de novo, começa de novo, abandone essa vida cheia de trauma, abandone essa vida cheia de tristeza, abandone essa vida cheia de decepções, abandone essa vida cheia de drogas, cheia de adultério, cheia de traições, cheia de agressões. Abandone essa vida manchada, marcada pelo mundo e pelo pecado. A vontade perfeita de Deus para a tua vida, meu amigo ouvinte, é que você arrependa dos seus pecados. Arrependei-vos insistentemente todos os dias. Fechamos a nossa mensagem com este grito, com esta chamada, com este brado de Deus. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, dos vossos pecados, e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sejais batizados agora no nome de Jesus Cristo, aquele que tem a vontade perfeita para a tua vida, meu amigo. Aquele que agora está olhando o teu coração, aquele agora que está olhando, deslumbrando a sua vida agora. Meu amigo ouvinte, ninguém pode comprar a Deus. Nós não vamos poder comprar a Deus. Nós não vamos poder escapar dos juízos de Deus com campanhas de prosperidade. Não vamos poder escapar dos juízos de Deus apenas dizendo que somos evangélicos, que somos católicos, que somos religiosos, que somos espírita. Nós não vamos poder escapar dos juízos de Deus apenas sendo dizimistas, apenas dizendo que somos um membro de uma igreja. Não, apenas dizendo que somos bons, que somos caridosos. Não, ninguém pode comprar a Deus. Ninguém pode escapar do juízo de Deus. Só há uma maneira de escapar do juízo de Deus. E se você tomar a Bíblia em Isaías 43, verso 24, você encontra Deus pelos lábios do profeta Isaías. Deus usa lábios de profeta, Deus usa a boca dos profetas, Deus usa os verdadeiros ungidos. Você encontrará Deus usando Isaías 43, verso 24. Não me compraste por dinheiro. Há igrejas que pensam que o dinheiro compra a Deus. Prosperidade, templos suntuosos. E aí vai apenas um evangelho materialista, um evangelho empresarial, apenas um evangelho que termina na sepultura, um evangelho que não pode dar garantia de vida eterna. E aí você tem Deus falando: não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me enchestes. Deus falando: isso não me preenche, isso não me satisfaz, isto não me exalta, isto não me engrandece, isto não me compra, isto não me fará te colocar no céu. Teu dinheiro, tua fazenda, tua casa, isto não me vale nada, diz Deus. Não me comprastes por dinheiro, cana aromática, nem gordura que resta dos teus sacrifícios.
Nada disso. E Deus disse: me cansastes com tuas maldades. Deus dizendo: estou insatisfeito, e o povo não acorda. Contando que tenhamos dinheiro, contando que tenhamos carros novos, contando que tenhamos casas novas, contando que tenhamos igrejas abarrotadas, contando que façamos votos e mais votos, campanhas e mais campanhas, amassageamos o nosso ego. Mas Deus disse, Isaías 43, verso 24, não me comprastes por dinheiro. Teu dinheiro não me compra, tua fazenda não me compra, tua cana aromática não me compra, nem com a gordura dos teus sacrifícios, nem com os teus louvores bonitos, nem com os teus templos suntuosos. Isto não me compra, a gordura dos teus sacrifícios, o resultado positivo dos teus cultos, nada disso pode me comprar. E Deus disse: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Deus quer te justificar, Deus quer te restaurar, Deus quer te levantar, mas a religião está te cauterizando. Mas o juízo de Deus está batendo na porta, o juízo de Deus está batendo na porta, o juízo de Deus está por cair. Mas Amós 2, verso 3 diz: eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Olha Deus dizendo: eu vos apertarei, eu vos apertarei. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. Não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará das minhas mãos, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Há um julgamento, e ele está agora mesmo batendo na porta. Há um julgamento, e ele está agora mesmo chegando. Logo, logo visitará a humanidade. E nos perguntou Malaquias: onde está o juízo de Deus? Está às portas. Mas, meu amigo ouvinte, arrependei-vos, pois, e convertei-vos ao Senhor, para que seja apagado os vossos pecados, e assim então escondas no esconderijo do Altíssimo e descanses na sombra do Senhor onipotente. Amém, Senhor. Não posso apresentar-me diante de Deus para obter galardão, pois recebi de graça a mensagem de amor. Devo agora entregar